Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E esse é o terceiro vídeo falando a respeito desse livro aqui, Obediência e Intimidade. E vai ser o terceiro e último vídeo falando a respeito desse livro. Provavelmente nos próximos vídeos a gente já vai mencionar a respeito de outro livro. Mas se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se você não sabe a respeito do que se trata, eu recomendo você assistir os vídeos anteriores, porque a gente não lê livro aqui, a gente compartilha alguns insights de algumas leituras que eu já fiz, que abençoaram muito minha vida, e eu tenho muito isso comigo, né? Todo livro que eu leio, todo podcast que eu ouço, toda pregação que eu ouço, a cada culto que eu vou, tudo aquilo que eu ouço e que agrega na minha vida, eu gosto de compartilhar com as pessoas. Sempre que eu sento numa mesa, eu tô ali compartilhando insights. Eu vi um podcast e tal, e falou sobre isso, e eu aprendi, e eu compartilho. Então, eu tô fazendo isso com os livros, né? Com as leituras que eu já fiz. Eu gosto bastante de ler. Eu confesso que o ano de 2023 foi o ano que eu menos li livro, mas agora em 2024 eu quero, ler muito mais do que eu li em 2023 para poder estar compartilhando aqui com vocês também. Bom, a gente falou um pouquinho, né? Eu mencionei no primeiro vídeo falando desse livro que ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai falar sobre obediência, a segunda parte sobre intimidade. Sobre a primeira parte, a gente gravou os dois vídeos passados e eu falei a respeito do perigo da obediência parcial e do perigo da racionalização, né? De flexibilizarmos as coisas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa segunda parte, que é a intimidade. E eu vou falar um pouco sobre entrega, né? Sobre a gente entender mesmo o que seria essa entrega ao Senhor, o que seria essa intimidade ao Senhor. Salmo 37:4 fala assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. A autora, ela vai falar um pouquinho a respeito dessa entrega, o que o Senhor está querendo falar, né? A respeito dessa intimidade. E ela usa um termo que é iada, que esse iada, ele se refere a um nível de intimidade de casal mesmo. Quando Adão, ele conheceu Eva, quando ele teve intimidade com Eva, e ele vai falar mesmo do ato sexual dos dois. Então, ele leva esse nível de intimidade para esse lugar, uma intimidade entre duas pessoas. E é legal porque a autora, ela vai descrevendo a respeito aqui da entrega, que antes as pessoas chegavam e perguntavam para ela, como que é seu devocional? E ela falava assim, olha, eu tenho filhos pequenos, então assim, eu tô falando com Deus o dia inteiro. Eu tô falando com Deus quando eu levanto, quando eu tô escovando meus dentes, quando eu tô lavando a louça, quando eu tô colocando as crianças para deitar, quando eu tô levando as crianças para a escola. Então assim, eu sempre tô falando com Deus. Esse é meu tempo com Deus, essa é a minha entrega a Deus. Mas aqui ela menciona, né, a respeito desses pontos, mas que como Deus começou a confrontar ela, né, e como ela começou a buscar mais e estudar mais a respeito dessa entrega para entender o que seria isso. E quando você fala sobre a iada, que seria essa entrega no nível mais profundo, realmente um nível íntimo de relacionamento entre duas pessoas, você não consegue fazer isso lavando a louça, você não consegue fazer isso colocando as crianças para dormir. Essa é uma entrega que ela precisa, é um nível de intimidade que precisa entrar no seu quarto, fechar a porta e ter somente como casal. Como a Bíblia se refere muitas vezes, né, que nós somos a noiva de Cristo, ele está se referindo sobre esse nível de intimidade, uma intimidade onde sim, em alguns momentos, a gente vai estar ali lavando a louça, conversando com Deus, mas que a gente precisa entender essa entrega, essa intimidade como um lugar onde só esteja eu, o Senhor, onde eu possa realmente se deleitar nele, onde eu possa se entregar ao ponto de não somente falar aquilo que eu quero com Deus, mas eu me deleitar nele para satisfazer também ao Senhor, e não somente as minhas vontades, não somente os meus desejos, pelo contrário, quando eu me deleito nele, ele vai realizar os desejos do meu coração, mas quando a minha alegria está 100% nele. Então ela vai trazendo, a autora vai escrevendo e vai trazendo esse nível de intimidade que a gente tem que ter com o Senhor. Eu sei que em alguns momentos eu mesmo moro sozinha e quando eu vim morar aqui, né, mudei para o apartamento e comecei a morar sozinha, eu também tinha muitos momentos com Deus. Quando eu ia almoçar, quando eu tava lavando a louça, quando eu tava limpando a casa, e eu ainda tenho esses momentos, né? Às vezes eu tô limpando a casa e o Senhor começa a ministrar alguma coisa no meu coração e ali eu tô limpando a casa e eu tô conversando com Deus, né? E eu tô sozinha aqui. Para mim isso é muito maravilhoso. Então eu acabo que tendo muitos momentos assim, mas existe aquele momento de intimidade onde eu separo um tempo, onde eu entro no meu quarto, onde eu fecho a porta, onde eu levo a Bíblia e eu me dedico ali ao Senhor e eu quero me deleitar nele. Então é sobre esse nível de intimidade que ela tá falando aqui no livro. E ela vai dar vários outros insights, ela vai falar sobre vários outros
temas ali dentro da intimidade. Então, assim, eu tô pincelando a respeito de um deles, que é a entrega ao Senhor. Mas, mais uma vez, eu encorajo você a fazer essa leitura, a buscar ter mais conhecimento, né, disso, para que você possa entrar nesse lugar de intimidade com o Senhor, para que você possa se deleitar nele, para que o seu tempo de oração não seja somente você pedindo a Deus, mas você se alegrando nele. Tem uma frase do Bob Sorge, ele já escreveu vários livros, inclusive, o primeiro que eu compartilhei aqui foi dele, né, Enraizado, mas ele fala assim, quando eu falo as coisas não acontecem, mas quando Deus fala, as coisas acontecem. Então, é muito melhor eu entrar nesse lugar onde não só eu falo, mas o Senhor fala, onde eu ouço aquilo que Ele fala. Ele tem várias outras frases legais, impactantes, assim, mas que nos levam a refletir. Então, eu quero encorajar você a refletir sobre isso. Como tem sido o seu tempo de entrega com Deus? Como tem sido a sua intimidade com o Senhor? Será que ela é essa intimidade que você tá ali lavando louça e falando com Ele? Ou você tá separando um momento, ou você tá separando um tempo para você se entregar, para você se deleitar nele. Eu quero encorajar você a se deleitar no Senhor. Tome posse a respeito desse versículo aí de Salmo 37:4, que ele fala: se deleite no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Que a gente possa realmente se entregar a Deus genuinamente, sem reservas. Que a gente possa entrar nesse lugar de intimidade e dizer: Senhor, eu estou aqui. Fala comigo, eu quero me deleitar no Senhor. Esse é o objetivo desse vídeo, através dessa palavra, né, desse compartilhar, eu quero encorajar vocês a ter esse nível de entrega com o Senhor. A gente encerra aqui a respeito dessa leitura, provavelmente nos próximos vídeos eu vou compartilhar a respeito de outro livro, mas eu encorajo você a continuar buscando esse lugar de intimidade, esse lugar de entrega com o Senhor. Faço votos de paz e prosperidade ao seu coração, que você tenha uma semana abençoada, que o Senhor possa te abençoar em tudo que você fizer. E eu te aguardo aqui para o próximo vídeo.